Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. E hoje, tô até ofegante aqui, tava correndo porque me disseram que a gente coloca a vírgula de acordo com a respiração. Meu filho, não é assim, não se põe vírgula de acordo com a respiração. Nós vamos ver diversos casos aqui no canal, mas o caso de hoje é um especial. Você não pode cometer esse erro, meu filho, não pode. Você jamais pode cometer esse erro. Por quê, professor? Porque você não pode colocar vírgula exatamente nesse caso aí, ó. Não se separa a vírgula, não se separa por vírgula o sujeito do predicado. Ah, professor, eu ainda não vi o vídeo de sujeito, eu ainda não vi o vídeo do predicado. Não tem problema, meu filho, não tem problema. Olha só, você aí que está ligado no BBB, olha só essa frase. Carla Dias analisa Caio e Rodolfo. Se você estiver correndo, se você por um acaso tivesse correndo, você ia sair colocando vírgula em todo lugar. Você, Carla, vírgula, Dias, analisa, Caio, meu Deus, não é assim, meu filho, não é assim. Ah, professor, não se põe vírgula de acordo com a respiração, é? Eu sempre aprendi assim. É verdade, você não vai ficar colocando vírgula de acordo com a sua respiração, tá bom? O caso de hoje é um caso bem específico. É aquele caso que você não coloca vírgula entre o sujeito e o predicado. Ah, quando você enxergar o verbo ali de cara, você não pode pôr vírgula depois do sujeito e antes desse verbo. Vamos lá, por exemplo, vamos dar uma olhada. Olha aí, ó. Muita gente tem a mania, professor, não fale isso porque eu tenho essa mania. Muita gente tem a mania de colocar, ó. Tá vendo o verbo aqui, ó? Eita, professor, não tô vendo nada. Um minuto. Tem gente que tem mania de colocar vírgula bem aqui, ó. Meu filho, não faça isso. Não faça isso porque você está separando o sujeito do predicado. Esse aqui é o predicado. Olha o verbo aí, ó, que inicia o predicado. E aqui é o nosso sujeito. Se você aí quiser, você pode aí estar assistindo os nossos vídeos aí de sujeito, de predicado. Mas aqui a dica é direta e reta. Professor, é direto e reto sem enrolação? É isso aí. Então vamos lá. Em primeiro lugar, tá errado quando a gente coloca então a vírgula depois do verbo. Então nós vamos ficar com essa regrinha aí, ó. Se você enxergar o verbo, professor, tô vendo o verbo aqui, ó, o verbo analisar. Isso mesmo, meu filho. Esse verbo aí, ó, se você estiver enxergando esse verbo e se você colocar a vírgula antes dele, perto do sujeito, você está fazendo isso errado. Porque não existe essa vírgula que separa sujeito do predicado. Tudo bem, pessoal? Vamos a outro exemplo. Olha o Gil aí, o Gil do Vigor. Gilberto declara para Fiuk no BBB 21. Tenho na minha cabeça você e Sara. Oh, você que está na torcida pela Juliette. Vamos lá. Pessoal, olha só. A mão treme para colocar uma vírgula bem aqui, ó. Gilberto, vírgula. Professor, eu coloquei essa vírgula aí porque eu estava correndo. E Gilberto, aí a respiração veio. Não faça isso, tá bom? Você não pode fazer isso. Você tem que olhar aqui, ó, o verbo. Olhou o verbo? Beleza. Não vai colocar vírgula, porque o que vem antes dele aqui, ó, é o sujeito. Gilberto é o sujeito aqui nesse caso. Gilberto é o sujeito. Tá bom? E aqui é o início do nosso predicado. Tá bom? Então, predicado.
predicar. Tá bom, pessoal? Olha o próximo exemplo. Pazuello volta a reduzir previsão de vacinas para março. Professor, a minha mão treme para colocar uma vírgula. Já vi o verbo aqui, ó. Sou doido para colocar essa vírgula porque eu acho bonito. Essa vírgula, professor, dá um charme. Vou até colocar na minha redação aí do Enem, do vestibular. Não faça isso, meu filho, não faça isso. Nós acabamos de ver que você não pode separar sujeito do predicado. Nós acabamos de saber que se você enxergar o verbo, professor, eu não sei o que é sujeito, eu não sei o que é predicado, mas você está vendo aqui o verbo, ó. Você não pode colocar a vírgula aqui antes do verbo e o sujeito. Você jamais pode fazer isso. Olha só esse outro exemplo. Novo BMW Série 4 chega ao país em versão conversível este mês. Professor, agora eu tô mestre. Agora o senhor sai daí que eu vou dar aula, porque eu já enxerguei o verbo. Vamos ver se você viu mesmo. Já enxerguei o verbo, ó. Tá aqui o verbo chegar. Opa, não vou poder colocar vírgula aqui. Exatamente, meu filho. Porque essa parte aqui, ó. Essa parte bem aqui, ó, é o sujeito. Não se separa. Não se separa o sujeito do predicado. Não se separa. Essa é a dica de hoje. Não se separa sujeito do predicado. Ah, professor, e se por um acaso tivesse escrito bem assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Chega ao país em versão conversível este mês, novo BMW Série 4. Se por um acaso o sujeito estivesse aqui no final, ó. Aqui no final, o que você acha? Acabei de falar, pessoal. Não importa a posição. Se o sujeito está no início ou se o sujeito está lá no finalzinho, você não vai separar o sujeito do predicado, tá bom? Não vai separar. Portanto, se você, por um acaso, vamos lá, colocasse a vírgula aqui, separando o sujeito do predicado, estaria errado. Estaria errado. Também estaria errado se você colocasse se a frase fosse assim: chega ao país em versão conversível este mês, novo BMW Série 4. Se você colocasse a vírgula bem aqui e escrevesse novo BMW Série 4, também estaria incorreto. Por quê, meu filho? Porque nós vimos na nossa conversa de hoje que não se separa a vírgula do sujeito para o predicado. Ah, professor, predicado eu não sei o que é. Tem vídeo aí no canal. Daquele primeiro verbo ali que você está enxergando aí nos nossos exemplos, você não vai separar por vírgula. E se por um acaso esse sujeito estiver lá no finalzinho da frase, também você não vai separar. Porque não importa se você está cansado de falar, você não vai colocar a vírgula para separar o sujeito do predicado. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa dica. Não erre mais isso, tudo bem? E vamos à próxima, ao próximo vídeo, a nossa próxima conversa. Se inscreve aí no canal, me segue nas redes sociais que está aí embaixo. Deixe seu comentário se você costumava escrever conforme a sua respiração, tá bom? Quero ver isso de você e até o próximo vídeo. Valeu!